Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Rogério Lopes. Ele perguntou o seguinte: Isaías 24 fala sobre a nossa época? Antes de qualquer coisa, é importante dizer que, segundo a opinião de muitos estudiosos, o 24º e os 3 capítulos seguintes de Isaías parecem ter sido entregues mais ou menos ao mesmo tempo, antes da destruição de Moabe por Salmaneser, consequentemente, antes da destruição de Samaria, provavelmente no início do reinado de Ezequias. Mas quanto ao assunto particular do capítulo 24, os intérpretes não concordam. Alguns o referem à desolação causada pela invasão de Salmaneser, outros à invasão de Nabucodonosor e outros para a destruição da cidade e nação pelos romanos. Outros ainda dirão que se aplica à perseguição de Antíoco IV Epifânio. Talvez possa ter uma visão de todas essas invasões. No entanto, segundo a opinião da maior parte dos estudiosos, o profeta Isaías emprega principalmente imagens gerais, tais que expõem a grandeza e a universalidade da ruína e desolação que serão trazidas sobre todo o planeta Terra, retratando uma destruição geral, como sucedeu por ocasião do dilúvio de Noé. Portanto, para responder se o capítulo 24 de Isaías se refere à nossa época, eu farei uma análise geral desse capítulo. E eu já peço que você deixe o seu like para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos. Normalmente, o tipo de vídeo que estamos fazendo aqui, vídeos instrutivos que pregam realmente a verdade, que falam sobre a verdadeira fé cristã, não são muito divulgados no YouTube. Simplesmente o YouTube não entrega. Então é necessário, por isso que eu peço sempre a vocês, deixem um like de vocês, façam um comentário, assista ao vídeo até o final, que isso é muito importante, para que o YouTube possa entender a relevância desse vídeo, e não deixe de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também, tá bom? Então já deixe o seu like agora, tá? Isso ajuda muito aqui o crescimento do canal. Bem, é importante notar que o capítulo 13, tá? Do capítulo 13 até o 23, o destino de várias cidades e nações é denunciado. Babilônia, a cidade dos filisteus, Moabe, Damasco, Egito, Tiro. Depois de ter predito a destruição destas nações estrangeiras, inimigas de Judá, o profeta Isaías declara os julgamentos iminentes sobre o próprio povo de Deus por sua maldade e apostasia, e a desolação que será trazida sobre toda a terra. Não é sem razão que os capítulos 24 a 27 têm sido com frequência denominados o Pequeno Apocalipse ou o Apocalipse de Isaías, uma vez que eles focalizam o triunfo mundial de Deus usando temas escatológicos encontrados em escritos apocalípticos posteriores. Preste bastante atenção. Ao longo da história, tempos de grandes crises internacionais têm favorecido o renascimento de visões apocalípticas. Foi assim nos dias de Isaías, e é por isso que alguns consideram que os capítulos 24 a 27 sejam simplesmente um comentário espiritual a respeito da grande crise assíria que afligiu a terra durante o ministério de Isaías. Mas você verá que certamente também encontramos aqui a profecia que prediz o futuro. Portanto, segundo o entendimento da maioria dos estudiosos, o que Isaías fez foi se mover das declarações particulares, dos capítulos 13 ao 23, para a afirmação mais ampla, mais generalizada do senhorio de Deus na terra. Assim, os capítulos 24 ao 27 resumem os grandes temas dos capítulos 13 ao 23 e os colocam em contextos mais gloriosos. O tema predominante dos capítulos 24 ao 27 é o triunfo de Deus, não só sobre seus inimigos, mas em prol de seu povo. O profeta quer deixar claro que Deus é o ator soberano no palco da história. Assim, a esperança de Israel não está nas nações da humanidade. Estas definharão num instante sob o sopro de Deus. Ao contrário, sua esperança está no Senhor, que é o dono das nações. O capítulo 24, propriamente dito, é a ruína deste mundo e é uma transição entre os capítulos 13 ao 23 e os capítulos 25 ao 27. Todas as nações do mundo são reunidas num único todo nesse capítulo 24. Nem Babilônia, nem Damasco, nem Tiro estão sendo confrontados por Deus. Agora é a própria terra que é desolada.
Deus é o único que determina o destino das nações por meio de sua relação com sua lei. Dos versículos 1 ao 6, nos é retratado a desolação da terra numa imagem de devastação total em escala mundial. A destruição se estenderá à ordem física, pois o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. O Senhor lidará com toda a terra de maneira mais severa do que fez com a Torre de Babel ou no dilúvio de Noé. E a destruição se estenderá também à ordem social. Ou seja, nem cargo, nem riqueza, nem tampouco poder são capazes de livrar alguém do juízo de Deus. O julgamento divino apanhará os homens em termos iguais. Serão afetados os grandes e os pequenos. E a justiça será a grande palavra a ser usada. A figura que nos convém entender é a de ataque de exércitos que deixam a terra saqueada e coberta de sangue. As vítimas serão inúmeras. A terra será transformada, pelo menos durante algum tempo, em deserto, em terra devastada, desolada. A superfície da terra será distorcida com grandes agitações e os habitantes da terra serão espalhados como fugitivos que se retiram dos terrores do exército atacante. O ataque será como um terremoto que distorcerá até o chão que os homens pisam. Grande parte dos estudiosos dizem que é limitador demais interpretar aqui a palavra terra como a terra de Judá, ou qualquer outra nação, ou parte do mundo. Eles dizem que a descrição ultrapassa a qualquer coisa que jamais aconteceu e aponta para o terrível futuro do mundo e que é inútil tentar ajustar este texto a qualquer situação histórica. Neste caso, o que está aqui em vista é o futuro apocalíptico. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. E Isaías usa a expressão "quem falou foi o Senhor", ou uma expressão similar outras 9 vezes, a fim de enfatizar a certeza de suas previsões. A terra seca-se e murcha-se. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A palavra nobres é usada para chamar a atenção para o orgulho como a razão do juízo de Deus. E você sabe qual será a razão de todo este juízo divino sobre a terra? Os moradores da terra contaminam a terra com intermináveis poluições. As leis têm sido transgredidas e a aliança eterna tem sido violada. Esta aliança provavelmente se refere à aliança abraâmica, frequentemente falada como eterna, que continha devoção à lei moral de Deus e salvação pela fé nele. É por isso que os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. E estes poucos que sobrarão permanecerão diante de um futuro sombrio e desolado descrito nos versículos 7 até o 13. Veja só, os que se divertiam gemem, o barulho dos que se alegram parou. O vinho se tornou amargo para os que o bebem. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Ou seja, o futuro dia de julgamento acabará com toda a alegria que vem de fontes naturais. As coisas, normalmente, que ofereciam segurança contra as ameaças externas, se tornarão inacessíveis. Que cenário terrível! Toda a alegria chegará ao fim, toda a celebração será eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Não haverá proteção nem alívio. Coisa alguma restará, exceto as ruínas dos edifícios. A porta da cidade, orgulho e proteção das cidades orientais nos tempos bíblicos, lugar feliz de ajuntamento do povo e de negociações, foi pulverizada até o pó. Isso significa que todas as atividades próprias de uma cidade pararão. E a cidade que foi referida nos versículos 10 e 12 é universalizada no versículo 13, como se houvesse uma grande cidade apenas em todo o mundo e em todas as nações. A terra será como um ramo de oliveira que foi sacudido e batido com uma vara para fazer cair suas azeitonas.
Então a árvore foi deixada desnuda de frutos. O mundo inteiro será como uma árvore sem frutos, que perdeu seu valor e utilidade. O mundo sofrerá devastadora colheita. Porém, o versículo 14 reverte esse cenário para um quadro de alegria, porquanto no futuro haverá boa colheita para a terra, a renovação de seu valor. Mas a ideia é restrita ao remanescente fiel que escapará, tal como algumas azeitonas escapam do sacolejar dos ramos da oliveira e permanecem em algum ramo alto. Haverá gritos de triunfo no ocidente e vozes se levantarão no oriente, como uma reverberação, e louvores e glórias serão dados a Yahvé quanto ao seu trabalho de julgamento, que limpará a terra e a tornará um lugar decente para viver. As canções do remanescente fiel, celebrando o reto julgamento de Deus, substituirão as músicas dos embriagados. Os que habitarem ilhas e regiões costeiras, bem como muitos outros lugares da terra, cantarão o mesmo cântico de redenção e nova esperança. O denominador comum universal será a fé em Yahvé. Desde os confins da terra se ouvirá o cântico dos poucos sobreviventes que representarão pessoas de uma a outra extremidade da terra, e será dessas extremidades que virá um novo cântico de louvor e ação de graças. Glória seja dada ao justo. O termo justo refere-se a Yahvé, o justo de Israel. E diante do vislumbrar momentâneo da esperança de um novo dia, Isaías volta a mergulhar na noite do terror. Ele exclama: definho, definho, ou como diz o texto hebraico, magreza para mim. Ele diz: ai de mim. À medida que Isaías vê a situação mundial, ele fica enojado com a visão de homens traiçoeiros que ainda exercem o poder. O julgamento será inescapável. A fuga será desesperada. E é esse o cenário apresentado nos versículos 17 até o 20. Isaías prevê mudanças drásticas ao longo da ordem cósmica. A descrição dos versículos 17 e 18 é talvez proverbial, especialmente porque é usada em outro lugar em relação a Moabe, no texto de Jeremias 48, versículo 43 ao 44. O texto nos diz exatamente assim: o temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. A referência à abertura das janelas do céu, se interpretada para além do seu contexto, pode significar qualquer bênção ou maldição. No contexto atual, no entanto, só pode significar maldição. Nos dias de Noé, Deus castigou com um dilúvio. Ele castigará novamente dos céus, mas agora não com um dilúvio. Os fundamentos ou alicerces da terra tremerão. Aqui a ideia é de que terremotos inigualáveis marcarão a vinda futura durante e depois do cumprimento da profecia a respeito das 70 semanas de Daniel. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar esse vídeo numa janelinha ao final desse vídeo aqui, tá bom? Assista o quanto antes. Antes da investida da ira de Deus, a terra será quebrada e se arruinará. Mais duas comparações ilustram o colapso final do presumivelmente forte e confiável planeta Terra. Um bêbado cambaleante e uma cabana frágil. Ele entrará em colapso sob o peso de sua transgressão e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Essa expressão, naquele dia, é usada para expressar a convicção de Isaías de que toda a história caminha para o tão aguardado dia do Senhor, em que Deus vai combater as forças rebeldes, tanto angelicais como humanas. O Novo Testamento ensina mais sobre o aprisionamento dos anjos caídos antes de seu destino derradeiro, o lago de fogo. Os textos que estão aparecendo aqui agora, aqui embaixo, tá? Falam sobre o aprisionamento dos anjos caídos. Não deixem de ler, tá bem? Portanto, tanto os anjos caídos quanto os reis da terra, que são os poderes humanos, que estão em liga com os poderes sobrenaturais da maldade, serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Esta é uma referência ao período milenar. Os muitos dias são determinados com exatidão
como 1000 anos em Apocalipse 20, versículo 3 e 7. Algumas pessoas perguntam por que o Sol e a Lua são especificamente mencionados no versículo 23. Você sabe a razão? A adoração astral era comum no mundo antigo, embora Israel fosse estritamente proibido de participar dessa adoração. Naquela época, os poderes celestiais eram identificados com os astros, e é por isso que a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois no estado eterno, depois do reino do milênio de Cristo, a glória de Deus e o Cordeiro vai substituir o sol e a lua como fontes de luz. Esta passagem é concluída com uma nota de triunfo. Depois que o Senhor acabou de julgar os governantes da terra e o exército do céu, ele será entronizado como o rei no Monte Sião, e diante de seus anciãos ele manifestará a sua glória. O Monte Sião se tornou um símbolo da morada celestial de Deus, a cidade do Deus vivo, ou a Jerusalém celestial. Não mais uma cidade terrestre, onde se pensa que Deus morará. Na terra, ele mora nos templos vivos dos corações do seu povo. Quando vier o fim, todavia, as pessoas não deixarão a terra para voar até a Jerusalém celestial. Esta é que vem a eles descendo do céu, e Deus vai morar no meio dos homens. Portanto, é bem provável que o Monte Sião signifique a vitória escatológica de Jesus com a vinda do seu reino eterno e a implantação de um novo estilo de vida e de uma nova era. Os anciãos de Sião representam toda a igreja. Eles se regozijarão com o majestoso resplendor que se irradiará de Deus. Aqui nesse versículo 23, como em outros lugares do Antigo Testamento, a revelação da glória do Senhor é o sinal e o selo de sua presença real e duradoura com o seu povo. E só para finalizar esta análise desse capítulo 24 de Isaías, nós podemos resumi-lo da seguinte forma. O juízo que foi particularizado nos capítulos 13 ao 23 para cada uma das nações envolvidas com a Palestina, agora, nesse capítulo 24, está sendo apresentado como iminente a ser derramado sobre a terra como um todo. O verso 4 torna claro que terra aqui deve significar todo o mundo habitado e não simplesmente a terra da Palestina, como a terra do versículo 3 poderia ser diferentemente interpretada. Aqui se tem em vista justamente duas classes de homens: a sociedade perversa e corrupta deste mundo e o povo fiel a Deus. Sem distinção quanto à classe ou condição, a ira do Todo-Poderoso está para ser derramada sobre todas as pessoas do mundo, e todos os prazeres do pecado seriam arrancados. Só um mínimo remanescente sobreviverá a esta destruição geral. Por outro lado, haverá um grupo de crentes por todo o mundo que se regozijará com esta operação da justa condenação do pecado por Deus. Conforme Isaías reconhece com tristeza, parece que a impiedade triunfa vitimando o devoto povo de Deus. Mas um destino terrível aguarda cada cidadão da terra conforme o mundo se aproxima de um catastrófico fim. Naquele dia, e os altivos governadores humanos serão lançados na prisão do inferno para aguardarem o juízo final de Deus. Então a glória de Deus será revelada quando Cristo retornar para reinar sobre a terra em tal resplendor que a luz do sol e da lua empalidecerão de insignificância. Eles penderão suas frontes envergonhados. No último dia, os anciãos de Judá e Jerusalém não mais serão objetos da ira divina. Agora tomam parte em sua coroação. Finalmente, o antigo sonho virá a ser realidade. Somente Deus será o rei de Israel. O quadro no Apocalipse complementa isso de forma muito bela. Os anciãos adoram a Deus, lançando suas coroas que ele mesmo lhes concedera, rendendo-lhe a glória. Nesse contexto, não surpreende que a figura do Messias não apareça. Vocês repararam? Pois a realeza do Messias é a de Deus e vice-versa. Na consumação de todas as coisas, Deus é o Messias. Isso é uma vez mais expresso em Apocalipse 4 e 5. O rei e o cordeiro são um. Essa
é toda a verdade da glória de Deus. O Criador é redentor e sua realeza se faz possível por sua condescendência, sem a qual não haveria reino para administrar. O cristão sabe que Isaías 24 não é possível sem Isaías 53. Portanto, respondendo à pergunta se o capítulo 24 de Isaías fala sobre a nossa época, ficou bastante claro que este capítulo, embora possa se referir às invasões ocorridas na época de Isaías, ele, sendo profeta, projetou estes acontecimentos numa escala global para o futuro, fazendo referência à grande tribulação que virá sobre esta terra e que dará fim à história mundial como a conhecemos e representará a redenção de Israel, da Igreja de Deus, formada por gente de toda raça, língua e nação, que é frequentemente chamada de o Israel de Deus. Respondido? O que você achou desse vídeo? Além de deixar o seu like, eu peço então que você faça um comentário dizendo se você gostou ou não, dê a sua opinião, tá? Você pode descrever a sua opinião para enriquecer mais o nosso estudo. E eu peço a você que convide seus contatos, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos, no grupo de WhatsApp, tá bem? E para que outros possam também estudar conosco a Bíblia, versículo por versículo, e a história do cristianismo em ordem cronológica, como temos feito aqui no canal. Bênção pura. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.